Eu havia posto a atividade para vocês no livro, certo? E a ideia é que a gente corrija pelo menos alguma desses exercícios e comece a fazer a outra parte dos outros exercícios. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai corrigir esse P67. Tudo bem? Então, abram seus livros aí. No caso, ó, aí a questão P.67. Né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai ter com a questão P.67? Ela fala o seguinte. Vou pegar aqui, ó, para vocês lerem. 3 blocos ABC com massas de MA igual a 5 kg, MB igual a 2 kg e MC igual a 3 kg, estão numa superfície horizontal sem atrito. Aplica-se A e B. Então, vamos lá. Para eu poder fazer essa questão, eu vou desenhar ela aqui para vocês. Deixa eu reajustar aqui o papel, para ele ficar alinhadinho. Show. Então, tem que ficar aqui. Então, vamos lá. O exercício ele vai dar exatamente aquela questão, que são 3 blocos. O bloco A, o bloco B e o bloco C, que ambos estão sendo aplicados uma força de 20 newtons. Então, nós temos aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, gente, tudo bem? Então, ó, eu vou ter ali que a massa de A é de 5 kg, a massa de B é igual a de 2 kg, a massa de C é igual a 3 kg. Então, como que eu vou fazer? Lembra aquele manual que eu tinha dado para vocês? Foi o que eu falei, Júlia. A imagem está travando exatamente por questão da resolução. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a resolução. A resolução ó, de saída, deixa eu cair ela um pouquinho, porque aí não trava. Tudo bem? Então, o que eu vou ter aí? Ó? Basicamente, para eu poder resolver isso, a gente tem que lembrar daqueles exercícios, daquela lista que a gente fez. Então, a primeira regra era o quê? Eu vou calcular a aceleração. E como que eu calculo a aceleração? Eu vou imaginar que os 3 blocos são um só, e por serem um só, eu vou somar eles. Ou seja, esses 3 caras, eu vou imaginar como sendo um único bloco, onde a massa deles é a massa de A mais B, A mais B mais C, tudo bem? Em que a única força que está gerando esse movimento é os 20 newtons. Então, vamos lá. A única força que gera o movimento deles é esses 20 newtons. Então, eu tenho lá F é igual a MA. Quem é a força? É o 20. Qual é a massa? Eu não estou analisando o corpo de A, de B e de C. Então, a massa vai ser 5 mais 2 mais 3. Então, 20. 2 mais 3 é 5, mais 5, 10. Então, 10 é igual a A. Então, minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa resposta de letra A. Na letra B, ele pede ali ó, a intensidade da força F que exerce em C. Então, a intensidade da força ela vai ser a interação entre elas. Então, o que eu vou ter aqui? Eu acabei pulando a nossa primeira etapa, que era mostrar todo o nosso diagrama de corpo livre. Mas isso não faz mal, a gente vai disso agora. Então, quais são as forças que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o peso de A para baixo, normal de A para cima, peso de B para baixo, normal de B para cima, peso de C para baixo, normal de C para cima. Até aí tranquilo, né? Até aí a gente já tinha visto isso, certo? Então, o que vai acontecer agora? Basicamente, eu vou ter o quê?
eu vou ter o seguinte, eu vou ter a tração, né? Ou seja, pensa ali comigo, o bloquinho A, ele vai ser empurrado por 20 newtons. Quem está na frente? É o bloquinho B. Então vai existir uma tração aqui, ó, que eu vou chamar de T1, que vai estar bloqueando esse movimento. Em compensação, quem vai estar empurrando o meu bloquinho? É o próprio T1. Então, aqui eu vou ter o mesmo processo, que é um T2 e que é um T2. Então, o que eu vou fazer? Esse mesmo desenho, eu vou simplificar ele aqui embaixo. Só para ficar mais visual para vocês. Que lembra, a outra etapa que a gente tem é o quê? Analisar um bloquinho separadamente do outro. Então, ó, peso de A, peso de B. Espera aí. Então, vamos lá. Peso de A, peso de B, peso de C. Então, eu tenho normal de A, normal de B, normal de C. Tudo bem? E quais são as forças que a gente escreveu ali com as forças de interação? São esses T's aqui, ó, e o 20, né? Então, vamos incluir ele aqui na nossa equação. Então, aqui eu tenho 20. E aí, como que vai ficar o resto? Eu tenho aqui que esse cara, deixa eu dar uma pequena reajustada aqui na câmera. Pronto, para poder ficar mais fácil. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou ter o quê? Essa tração vai estar sendo exercida aqui no bloquinho 1. E quem vai estar empurrando o bloquinho B é exatamente essa mesma tração. Tudo bem? Quem vai estar exercendo aqui a força vai ser o mesmo processo. Ó. Opa. Processo ali, eu vou escolher algum corpus e vou analisar. Só que aí vem uma seguinte sacada. Se eu escolho o corpo A, olha aqui, estou escolhendo só o corpo A. Dá para ver aqui pela minha mão, estou tapando o resto. Quem vai sobrar? Eu tenho 20 e T1, certo? Foi, Enzo? Tá conseguindo pegar? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui que eu vou conseguir achar esse cara. Se eu pego, por exemplo, só o cara C, ó, quem eu vou ter? Eu vou ter o T2. Fala, Enzo, pode falar. Estou escutando. Então, mas esse é um dever que a gente fez na planilha, que eu tinha falado na semana passada. Ah, então a gente faz agora. Não seja por isso. Tudo bem? Então, o que diz, ó, só para você recapitular. O que diz o 67? Ele fala que são 3 bloquinhos que estão sendo puxados por 20 newtons. Tudo bem? Então, ele dá a massa de cada um deles e ele pede a aceleração e a tração de cada um deles. Então, a gente vai fazer igual que a gente fez no outro exercício. E como que ele é? Supomos que fosse uma única massa. Nisso que ele foi uma única massa, achamos a aceleração, que é 2. Depois, o que nós fizemos? Analisamos eles separadamente. Ou seja, vamos considerar que cada um deles é apenas um. Então, nisso que cada um deles é apenas um separado, eu desenhei as forças deles e agora a gente vai analisar um separadamente do outro. Em outras palavras, se eu escolho, por exemplo, A, quem eu vou achar? Eu vou achar T1, porque T1 está acoplado ao A. Já se eu escolho B, eu vou achar quem? Opção para eu poder começar o exercício. Então, vamos começar, por exemplo, com A, que é mais fácil. Então, vamos lá. Escolhendo A, o que eu vou ter?
eu vou ter o seguinte, ó, as forças que atuam em A, eu vou botar aqui de amarelo. Exatamente por ele ficar bem fraquinho. São quem? NA, PA, 20 e T1. Quem está gerando o movimento desse bloco todo? Não é o 20? Então, para onde ele está se movendo? Não é para esse sentido, para a direita? Então, significa o quê? Todas as forças que estão gerando esse movimento são positivas. Logo, 20 é positivo. Todas as forças estão contra... Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse processo, então, como que o resultante das forças... Ah, tem problema não. É bom que, como não faz muita diferença... Ah, então tá bom. Porque qualquer coisa eu não vou mudar a imagem mesmo. Então, mesmo que ela volte, vai mostrar ali o exercício feito. Então, o que menos T1 é igual a MA vezes A. Ou seja, por que menos T1? Porque o T1 é contrário ao movimento do A. E o A está se movendo para a direita. Então, no momento que o A se move para a direita, basicamente eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse T1 é negativo. Então, qual é a massa de A? A massa de A está aqui, ó. Está lá um pouquinho lá no fim, ó. 5 kg. Então, vai ficar como? Então, como que vai ficar? Eu vou ter ali o seguinte, 20 menos T1 é igual a 5 vezes a aceleração que eu achei, que é 2. Então, 20 menos T1 é igual a 10. Logo, 20 menos 10 é igual a T1. T1 é igual a 10. Então, eu já achei que uma das forças vale 10. A partir daí, eu posso, ou eu escolho o B para analisar, porque eu já sei quem é o T1, ou eu escolho o C para analisar, porque eu já vou achar o T2 direto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o 2, vou escolher o C, porque é mais simples de fazer. Então, ó, vou botar aqui no cantinho. Então, escolhendo o C, eu vou ter o seguinte. Quais são as forças que vão gerar o movimento do C? Porque o 5 é a massa do A. Olha aqui, ó. A massa dele é 5. E a aceleração é 2, porque a gente achou 2. Foi? Então, o que eu vou... Eu acabei desenhando ela com a setinha trocada. Mas essa aqui, ó, é o T2, ó. Esse T2 eu vou botar aqui liberado para cá. Eu disse, como eles estão se tocando, existe uma força de interação entre eles. Eles estão interagindo. Entendeu? Então vai existir uma força que interage com eles. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ter aqui que a única força que está exercendo essa interação com C é o T2. E ela está... Minha massa em C, ela é 3. Minha aceleração em C, ela é 2. Então eu vou ter aqui que esse cara é 6. Então eu tenho que a aceleração ela é 2. Eu tenho exatamente que a minha tração, interação entre A e B vai ser 10, que é exatamente o que ele pede na letra C. E na letra B ele pede a interação entre B e C. Então essa aqui é a letra C e essa aqui é a letra B. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, mando, claro, vou mandar em PDF para vocês. Relaxa que vem tudo bonitinho. Com marca d'água e tudo. Então, vamos para outra questão. Vamos fazer, por exemplo, a questão P69. Tudo bem? P69. Ó. Questão P69
Então, vamos lá. Na questão P69, vamos fazer 3 questões para essa aula, para não ficar muito longa. Na questão P69, ele fala o seguinte: uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2 metros por segundo, unidade de 10 elevado a 3. Então, olha ali, ó. Eu tenho 3 vagões. Eu tenho ali massinha. Então, quais são os dados que ele fornece para a gente? Ele diz que a aceleração ela vai ser de 2. Ele diz também que cada vagão tem uma massa de 10 toneladas. 10 toneladas é 1.000 quilos. Então, 10 elevado a 3 quilogramas. Tudo bem? 1 tonelada é 1.000 quilos. E ele pergunta ali, qual a intensidade da força de tração nas barras de engaste entre o primeiro e o segundo vagão. Então, repara, se a gente for olhar as forças, o que a gente tem aqui? Ó? Entre o primeiro e o segundo vagão, vamos olhar lá. Eu tenho aqui, ó, o único que está puxando esse último vagão é uma tração aqui, ó, que eu vou chamar ela de T3, porque é o nosso terceiro vagão. Então, se a gente for pensar, quem está puxando aqui o 2? Vai ser exatamente um T2. E quem está puxando esse cara aqui é um T1. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse caso, o exercício fornece para a gente que cada vagão ele tem uma massa de toneladas. Mas ele não diz, tudo bem? Eu só estou dizendo exatamente que a gente pode calcular. E como que a gente calcula? Imagina como se eu fosse um bloco só. Se ele fosse um bloco só, eu tenho o quê? Para esse único bloco, então o que acontece? Para eu poder calcular essa massa desse cara aqui, eu teria que ter aí uma jogada e saber qual seria exatamente essa força que está sendo exercida nesse vagão, que eu também não sei. Então, por enquanto, a gente não consegue calcular essa massa. Mas qual é a grande sacada? Olha para mim aqui. Ó. Se eu escolho e analiso o meu bloco 2, quais são as forças que tem entre o bloco 2? No bloco 2, no caso. Eu tenho a força 3 e a força 2. Repara que são dois caras que eu não sei quem são. Se eu analiso o meu bloco 1, eu tenho quem? O T2 e o T1. E se eu analiso o nosso vagão, eu tenho uma força F ali, que é o que está puxando ele. Tudo bem? Então eu não consigo analisar. Então como que eu vou fazer esse exercício? Simples. Eu vou fazer ele de trás para frente. Por quê? Se eu analisar o meu bloco 3, repara que no meu bloco 3, a única força que eu tenho que está gerando movimento é o T3. Então eu sei quem é ele. Por quê? Porque eu sei a aceleração e eu sei a massa. Então é por aí que a gente vai começar. Então vamos analisar o bloco 3. Então, analisando meu bloco 3, a única força que gera o movimento é esse cara aqui. Ó. Lembra, eu tenho peso, eu tenho normal, mas por enquanto não serve de nada. Então eu vou ter lá que T3 é igual à massa do terceiro vagão vezes a aceleração. Quem é a massa do terceiro vagão? Ó, 10 toneladas. Quem é a aceleração? 2. Então, ó, 10 vezes 10 elevado a 3 vezes 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 10, 20. 20, 10 elevado a 3 newtons. Ele pede para a gente resolver o exercício em unidades de 10 elevado a 3. Então, a gente precisa substituir esse valor. Isso aqui já está mais que o suficiente. Repara que agora que eu achei o meu T3, eu consigo exatamente calcular
qual vai ser o meu T2 e qual vai ser o meu T1. E possivelmente até saber qual é a massa desse vagão. Então, como que eu faria isso? Simples. Analisando o meu 2, quem eu tenho interagindo com 2? Quais são as forças sendo puxado pelo T2? E quem está puxando ele para trás? É exatamente o meu T3. Lembra a lei da terceira lei de Newton? Toda ação gera uma reação no valor em sentido contrário? Então, se esse T3 ele puxa o 3 para frente, esse T3 ele puxa o 2 para trás. Tudo bem? Então, analisando o meu bloco 2, vou botar aqui no cantinho, eu vou ter o quê? Que a força T2 menos a força T3 é igual à massa do 2 vezes a aceleração. Quem é a minha T3? 20 vezes 10 elevado a 3. Então, vamos lá. 20 vezes 10 elevado a 3. Quem é a massa daqui? Ó, passei para o outro lado. 10 vezes 2, 20, né? Então, eu vou ter 20 vezes 10 a 3, mais 20 vezes 10 a 3. Ou seja, eu vou ter 40 vezes 10 elevado a 3. Então, significa o quê? Enquanto o meu cabo T2 ele tem uma força de 20 kN, né? Quilo é 1000 newtons, 10 elevado a 3. Eu poderia escrever assim também. Não faz diferença. Eu vou ter que meu T3, vou botar um pouquinho mais alto, ele vai ser 40 kN. Tudo bem? Então, quem vai ser, por exemplo, nossa relação entre o T2? Que seria essa resposta. Caso ele pedisse, por exemplo, T1, com processo, T1 menos T2 é igual à massa do 1 vezes a aceleração. E iria achar o meu T1, certo? E aí, resolveria o meu exercício. Repare que para a gente poder calcular esse cara aqui, ó, eu precisaria saber ou o F ou a massa. Então, por enquanto, não tem como calcular a massa desse vagão. Todo mundo conseguiu entender esse exercício? Foi? Pegaram? Pegaram a ideia? Então, eu faço meio que de trás para frente, vendo os dados que eu tenho e o que eu não tenho. Pegaram a ideia? Todo mundo? Foi? Não, relaxa, Enzo. Eu vou mandar foto para você. Eu vou tirar uma foto e mandar para você. Não precisa copiar, não. Tudo bem? Só preste atenção. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer para vocês agora a questão, por exemplo, a P72, que é aí para a gente poder fechar a nossa aula. A P72, ela tem exatamente dois bloquinhos que, se alguém chutar quais são os exercícios que eu vou pedir para casa, ganha um brinde. Então, vamos lá. Qual é o enunciado ali da questão P72? A questão P72, ele fala o seguinte. Tá dando para enxergar? Tudo direitinho? Então, ó, P.72. O que ele fala ali para gente? Na situação indicada, na figura, os fios têm massa desprezível e passam pelas polias sem atrito, adotando G igual a 10. Determine a aceleração do conjunto, as intensidades de força de tração entre elas. Beleza. Então, olha lá. Eu tenho um bloquinho B, que ele tem 10 quilos. Eu tenho o bloco C, que ele também tem 10 quilos. E eu tenho um bloco A, que vai ter 20 quilos. Então, vamos lá. Observe o exercício, o que a gente aprendeu na resolução. Primeiro pouquinho aqui, ó, no A, eu tenho uma força de peso, que é peso de A. E o que mais eu tenho? Repare que ele está preso por uma corda. Então, eu vou chamar esse cara aqui de um P1. E ele é contrário a esse movimento. Tudo bem? Repare que essa mesma corda ela segue por aqui, ó,
pelo cabo. Então, eu vou ter que esse cara aqui também é um P1. Olha que interessante. Show? Olhando para esse outro aqui, eu vou ter o peso de C e eu vou ter um T2. Então, mesmo caso. Além disso, eu vou ter o quê? O peso de B. Exercício de força, nosso primeiro passo era o quê? Fazer o diagrama de corpo livre, nosso DCL. Segundo passo do nosso exercício era o quê? Exatamente imaginar como se fosse um bloco só, forças que geram esse movimento. Olhando nesse exercício, o que vai acontecer? Vamos lá. Olhando o nosso φ, tem um bloco de 20 de um lado e um bloco de 10 de outro. Qual é a tendência do movimento? Ou seja, para onde ele tenderia a descer, concorda comigo? Então, o que vai acontecer com esse bloco? Ele vai tender a descer. Esse outro bloquinho aqui, ó, ele vai tender a subir. E esse bloquinho aqui, ó, ele vai tender a se mover para a esquerda. Todo mundo consegue enxergar isso? Foi? São então essas forças que vão estar atuando, gerando esse movimento. Então, reparem. Para ele estar sendo puxado, o cara que está exercendo esse movimento, ó, é esse peso de A. E quem está contrário a esse movimento, ou seja, quem está segurando esse movimento, vê se não é o peso de C. Faz diferença se aqui tem uma massa de 10 e se aqui não tem nada. Concorda comigo? Se aqui não tem nada, ele ia cair muito mais rápido. Mas por eu ter esse peso, de uma questão, ó. Então eu vou ter um único bloco que ele tem uma massa de ABC. Qual é a força que está puxando eles? É uma força PA para a esquerda, né? Porque ele está indo para a esquerda. E quem está segurando eles? É uma força PC para a direita. Todo mundo consegue enxergar isso? Ó, que o movimento vai ser gerado por A e quem está segurando é o C. Repare que esse T aqui, ó, é uma força de interação, ou seja, ele não entra na nossa equação por enquanto. Porque eu estou vendo todo esse sistema como se fosse um. Pegaram a ideia, gente? Então, estou vendo todos eles como um só. O que eu vou ter, então? Menos PC. Por quê? Quem gera o movimento é positivo. Quem não gera o movimento ou atrapalha esse movimento, ele é comigo, né? Faz sentido, não faz? Então, nesse caso, como ele é menos PC igual a massa de A, B e C vezes a aceleração. Quem é o peso de A e quem é o peso de C? Bom, isso é fácil, né? Lembra, peso é a massa vezes a gravidade. Ou seja, vou botar aqui no cantinho para vocês. Peso de A vai ser quem? A massa de A vezes a gravidade. 200. Tudo bem? Com relação a C, peso de C, 100. Foi? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei, então, que esses caras é 200 e 100, vou substituir na minha equação. Então, ó, 200 menos 100 é igual a massa de ABC, então, mais 10, vezes a minha aceleração, que ficou ali no finalzinho. Então, aqui vai dar 100, 10 mais 20 mais 10, isso aqui vai dar 40. Então, eu vou ter que minha aceleração é 100 dividido por 40. Corto aqui, 10 dividido por 4, 5 meios, 2,5. Então, agora eu sei que a aceleração do meu conjunto é 2,5. A partir daí, eu consigo resolver e calcular a tração. Então, como que vai ficar a tração de cada um dos corpos? Então, vamos analisar, por exemplo, o A primeiro. Tudo bem? Então, ó, vou desenhar aqui do lado para vocês terem ideia.
Então, no caso aqui, ele vai querer isso aí, ele quer primeiro de A e B. Então, vamos lá. Meu bloquinho A, ele está caindo, onde eu tenho a tração e aonde eu tenho o peso de A. Eu vou ter também que minha massa é 20 kg. Eu vou ter também que minha aceleração é 2,5. Certo? Então, como esse cara ele está caindo, eu tenho o seguinte caso, que a aceleração, como ela está apontada para baixo, eu vou ter que o meu peso de A ele vai ser positivo. Por quê? Porque é ele que está empurrando esse corpo para baixo. Então, em resumo, eu vou ter o quê? Eu vou ter peso de A menos T1 igual a massa de A vezes a aceleração. Tudo bem? Então, ó, quem é o peso de A? O peso de A está aqui no cantinho, ó, 200 menos T1. Quem é a massa de A? 20. A aceleração, 2,5. Então, 200. Passei o T1 para lá. 20 vezes 2,5, isso aí vai dar 40, 50, né? Isso aí, 50. Opa, o que mais? Então vai ficar 200. Achei o primeiro cara, que é o 150. Agora eu vou calcular quem? Esse 150 é a interação de A para B. Agora o C. Talvez fique mais fácil. Então, escolhendo ali o C, ó, só repetindo. T2, peso de C. A aceleração agora é para cima, por quê? Porque o C está subindo. Massa é 10. A aceleração 2,5. Opa. Metros por segundo quadrado. Então, nesse caso, eu vou ter mais T2 menos PC. Então, ó, T2 menos PC, massa de C vezes aceleração. Então, vai ficar ali, ó, T2 eu não sei quem é, PC eu sei, ó, aqui no cantinho, 100. Massa de C, 10. Aceleração, 2,5. Então, T2 menos 100 é igual a 10 vezes 25. 10 vezes 2,5, 25. Então, T2 é igual a 25 mais 100. Então, T2 é igual a 125. Então, significa o quê? Que nesse sistema que a gente tem aqui, T1, 125. Pegaram a ideia, gente? Então, se eu tiver 2, quais são as forças que geram movimento? Se ele estiver pendurado, a força peso vai gerar um movimento. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos aí, para casa, nossa atividadezinha para essa semana, fazer os exercícios 6, certo, gente? E